Eu sou o Padre Luiz Fábio, eu sou da comunidade Aliança de Misericórdia, sou mineiro, Estou na comunidade há 25 anos, tenho 15 anos de padre, completei o ano passado, esse ano eu fiz 25 anos de comunidade e tenho 50 de idade, então estou nos meus anos jubilares. 25 de aliança, 50 de idade. E é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês para falar um pouco daquilo que, para nós, eu costumo dizer que faz parte do nosso DNA. Por isso eu queria que cada um de nós pudesse pedir essa graça de Deus, que não seja simplesmente um momento de ensinamento, mas que Deus possa realmente falar ao nosso coração de uma forma muito particular, principalmente porque nós ainda estamos na oitava de Páscoa. Eu tenho certeza que Deus quer derramar ainda muitos rios e rios de misericórdia sobre nós. Por isso eu pediria que a gente pudesse rezar a ela, a Maria, pedindo a ela essa graça para cada um de nós, que ela abra o nosso coração e o nosso entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar? Eu quero começar essa breve reflexão que eu costumo dizer. Não chame isso de grande ensinamento, não, pelo amor de Deus. Porque vocês devem receber muitos grandes outros ensinamentos. Mas eu queria começar com um pequeno trecho daquilo que o Padre João Henrique, fundador da comunidade Aliança de Misericórdia, acredito que muitas de vocês devem o conhecer, um homem muito alto, de estatura, muito sério, O Padre Henrique é um homem muito sério. Ele adora fazer piada com muitas coisas. Mas o livro que faz parte daquilo que é a nossa espiritualidade quanto à Aliança de Misericórdia, que ele escreveu, chama No Oceano da Misericórdia Infinita. E esse começo do livro ele vai dizer assim, nós devemos aprender com todos. Nós devemos aprender com todos. Cada homem tem uma história para nos contar, o seu mistério para nos revelar, o seu dom para partilhar. Nós devemos nos abrir a todos. Cada homem tem o seu pecado para confiar, a sua solidão para doar, a sua dor para partilhar e sua sede para saciar. Cada homem tem uma ferida para ser curada, uma vergonha para ser abraçada, uma dignidade para ser resgatada e uma miséria que invoca a misericórdia de Deus. Qualquer um de nós tem a sua história, tem a sua vida, tem as suas feridas, tem os seus dons, tem os seus talentos. Ou seja, Deus nele não nos enxerga no atacado. Deus não nos enxerga o grupo, o grupo no sentido de que Ele não nos olha como pessoas agrupadas. Jesus, Ele encara e nos enxerga de modo individual. Nós somos únicos para Deus. Parece óbvio isso que eu acabei de dizer, Mas é tão difícil de, na prática, a gente viver isso. Porque nós vivemos muitas vezes escondidos atrás de alguma coisa, atrás de alguma pessoa,
atrás de algum título, atrás de algum rótulo, atrás de algum medo, atrás de alguma coisa a gente às vezes tenta se esconder. Infelizmente, o ser humano é assim. Mas veja, Deus nos enxerga na sua individualidade. Você é único para Ele. E isso faz toda a diferença. Quando a gente fala e trata da misericórdia de Deus. Porque Deus, quando Ele olha para você, repito, Ele olha para você como uma pessoa, como alguém único. Como alguém que precisa, de fato, receber algo pessoal. É seu. O amor de Deus é seu. E ninguém pode tirar isso de você. Mas, repito, esse grande pecado, eu costumo dizer, que a gente tem de pensar as coisas, todo mundo, mas todo mundo não é você. Você é individual, pessoal. Quando Deus, na parábola do filho pródigo, o Papa João Paulo II vai usar ela quando ele escreve o grande documento da igreja sobre a misericórdia, que é a Divis in Misericórdia. Ele usa a parábola do filho pródigo como um dos textos bíblicos para explicar a misericórdia de Deus. E é interessante porque ele tinha 2 filhos, o homem da parábola. E os 2 filhos tiveram uma forma de encarar Deus, o pai, de formas diferentes. O filho mais novo, ele pediu a parte da herança que cabia para ele e foi embora. Ele foi gastar todo esse dinheiro. O outro ficou em casa. Mas o outro só não foi embora por falta de oportunidade. Porque o sentimento dos 2 filhos era o mesmo. Só que um teve coragem, o mais novo. O mais velho, mais recatado. Ele ficou. E olha que bonito, né? O Papa vai dizer no documento que o pai da parábola, ele nunca, olha que bonito isso, ele nunca duvidou que um dia o seu filho ia entender? Deus nunca duvida que nós podemos passar por as situações de pecado, pelas situações mais difíceis na vida, mas Deus nunca duvida que um dia você vai voltar. Sujo, ferido, machucado, mas um dia o meu filho vai voltar. Tem alguns teólogos que vão dizer que o pai nunca saiu daquela janela, sempre olhando no horizonte e esperando, um dia o meu filho vai voltar. Isso é a misericórdia de Deus, que não desiste de nenhum de nós, e que está pronto a acolher, mesmo depois do filho ter feito tudo errado, mesmo depois do filho ter perdido tudo. Misericórdia é um nome que eu costumo dizer mais bonito para a gente dizer que Deus tem um coração compassivo. Dos santos que falaram sobre a misericórdia, eu gosto muito de uma pouco falada, que é Matilde, ou Matilde, né? Santa Matilde. Ela é conhecida mais como Mactildes, né? Por quê? Porque ela é posterior a Santa Gertrudes. Gertrudes é a primeira que a gente vai ouvir falar do Sagrado Coração de Jesus. Depois você tem Mactildes, e posterior a ela nós temos quem? A Faustina está um pouquinho depois. Tem alguém mais assim que falou do coração de Jesus? Santa Margarida Maria de Alacoque. É ela que depois vai dizer isso. Vai dizer sobre o coração de Jesus. E Santa Faustina é aquela que, anos depois, vai postular mais 3 coisas a respeito do coração de Jesus, que é a devoção à imagem, é o que ela pede no diário, a celebração da festa da misericórdia, que nós vamos celebrar no próximo domingo,
E é ela que, de fato, revelou um outro rosto da misericórdia de Deus e como o coração de Jesus age no nosso meio. Tá, Faustina. E o último deles, hoje santo, São João Paulo II. Ele, o último deles, é que vai fazer tudo isso. Ele vai pegar aquilo que Faustina mostrou, o quadro de Jesus misericordioso. Faustina fala da festa, e o Papa então vai instituir o segundo domingo da Páscoa como dia da misericórdia, e é ele que vai então introduzir tudo isso no calendário litúrgico da igreja. Então ele vai de fato formalizar o segundo domingo da Páscoa, o domingo da... E olha que interessante, qual que é o evangelho do o segundo domingo da Páscoa, que é o domingo da misericórdia? É o evangelho de São Tomé. O evangelho onde Tomé diz que ele só vai acreditar que Jesus ressuscitou se ele tocar nas suas chagas. E foi por suas chagas que nós fomos curados. E aí é muito bonito isso, porque o ressuscitado, Jesus ressuscitado, quando entra no cenáculo, lá onde eles estavam, morrendo de medo, cheios de angústia no coração, de dúvidas, porque eles não sabiam o que iam acontecer depois da morte de Jesus, certo? E o que Tomé faz? Olha, ele apareceu? Apareceu? Então, mas eu só vou acreditar que de fato Jesus ressuscitado apareceu para vocês se eu tocar nas suas feridas. Essa é uma outra característica da misericórdia de Deus. Chegar até o mais fundo das nossas feridas, das nossas misérias. Essa é um rosto muito importante da misericórdia de Deus. E isso, gente, você pode ser rico, pobre, abaixo da miséria. O que Deus quer é o seu coração. Tendo ele grandes ou pequenas misérias, não importa. Diz Santo Agostinho que são as nossas misérias que evocam a misericórdia de Deus. Então, quanto mais miseráveis nós sentirmos, mais o amor misericordioso de Deus vai ser derramado sobre nós. Ai, padre, mas eu sou uma pessoa que tenho poucas misérias. Ai, que bom. Quase santo, né? Então eu tenho poucas misérias, então quer dizer que Deus então não vai derramar a sua misericórdia? Não, não é isso. O que eu quis dizer é que quanto mais miseráveis nós nos sentimos e nós nos reconhecemos assim, mais Deus vai derramar a sua misericórdia sobre nós. Quanto mais miseráveis nós nos sentimos, mais Ele estará derramando. Agora, vem uma outra pergunta. Nós aceitamos? Aí depende de cada um de nós. O coração de Jesus continua aberto. E Ele continua jorrando sangue e água. Mas quem de fato quer apoiar, ou quem de fato quer ficar aqui, debaixo aqui, e recebendo todo esse amor misericordioso de Jesus, aí depende de cada um de nós. Não depende mais de Deus, porque Jesus já fez tudo que Ele podia fazer por nós. Foi lá e abriu o seu coração. Ele não tem mais nada que provar para nós. Sexta-feira Santa, nós celebramos a sua paixão. Paulo vai dizer assim: Senhor, completa na minha carne aquilo que faltou na sua paixão. O que faltou na paixão de Jesus? Vocês acham que faltou alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que Paulo foi muito ousado em dizer isso. Não faltou nada. Irmãos, Jesus levou até as últimas
consequências aquilo que Ele podia por cada um de nós. Isso é ser misericordioso, isso é ser compassivo. Eu falo que ser misericordioso, e falei no começo que a misericórdia faz parte do nosso DNA. E quanto é caro isso para nós? Quanto é caro isso para a minha comunidade viver isso? Porque não se esqueçam de uma coisa. Eu não sei qual que é mas com o grupo do Espírito Santo dá para prever qual que deve ser assim o papel fundamental do grupo de oração. Eu intuo que deve ser levar as pessoas. Eu estou intuindo, tá, marido? Que é levar as pessoas a uma experiência profunda do batismo no Espírito Santo. Eu chutei, tá? Isso vai ser caro para vocês, porque isso é o carisma de vocês. Mas não se esqueça que essa também vai ser a maior tentação. Então, isso para a minha comunidade é essência, é DNA, ser e viver a misericórdia de Deus. Mas vai ser a nossa maior tentação. Assim como para os franciscanos a maior tentação deles é o cuidado com os pobres. Assim para os salesianos, que a maior tentação deles é o cuidado com as crianças pobres. Foi para isso que nasceu os oratórios de Dom Bosco. Dom Bosco criou os seus oratórios para isso, para os mais pobres. E se os salesianos não tomar cuidado, aquilo que é o carisma deles podem se tornar a maior tentação. É isso. Aquilo que para cada um de nós são os seus dons, não se esqueçam que eles também podem se tornar suas maiores tentações. É lá, eu não sei, mas é lá que o demônio vai nos tentar. O demônio não vai te tentar nas suas feridas. Ele vai te tentar nas suas qualidades. Porque você não olha mais para as suas qualidades e para os seus dons. Né? Vocês cantam, e cantam muito bem, tocam muito bem. Qual que é a maior tentação de vocês? Eu já sei tocar, já sei cantar. Eu não preciso ensaiar. Não preciso de ensaio. Não, mas aquela música a gente já sabe. Quem também num grupo não sabe cantar, deixa a luz do céu entrar, né? Não vamos ensaiar isso não. Bola para frente, vamos ensaiar outra. Não tá bom, não vamos ensaiar não. Entendeu? Para todo músico, a maior tentação dele é o próprio dom. Isso para qualquer um de nós, aquilo que são as suas qualidades, pode ser o seu calcanhar de Aquiles. Pode ser a sua... Então, ser misericordioso, viver isso, para nós, pode ser a nossa maior dificuldade. Não ser. O que parece muito óbvio para nós, pode muitas vezes não ser. E o que está no centro da misericórdia de Deus? O que é o centro da misericórdia de Deus? Que eu acabei de dizer para vocês. E o que isso significa na prática para nós, isso? O que significa misericórdia? Quando você fala assim, olha, eu preciso ser misericordioso, o que você pensa? A compaixão, o que mais? O amor. Mas tem uma coisa que a gente... É duro falar, é custoso. Perdoar. Perdoar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho milhares de histórias para contar para vocês da minha comunidade, mas não pode, né? O grupo só vai até as 9 horas da noite, né? Conheci um rapaz, quando eu cheguei em São Paulo. Ele se chamava Francisco, todo mundo chamava ele pelo apelido de Chicão. E ele, quando eu cheguei em São Paulo em 2001, ele participava muito da comunidade dos nossos encontros de jovens, e ele já tinha uma certa
idade já. Esse rapaz, ele teve a sua vida e a vida da família toda destruída. Droga, álcool, ele viciou uma irmã em cocaína e essa irmã depois veio morrer de AIDS por conta do contágio de seringas, essas coisas todas. Ele viu o pai morrer por conta de diabetes. Um dia o pai já não enxergava direito, caminhando pelas ruas na Zona Sul e acabou sendo atropelado e morrendo. Então, ele foi vendo consequências e mais consequências dos erros dele. Mas a experiência mais forte que eu vi com ele foi essa. Ele participava de um grupo desses aí, desses grupos que existem aí em São Paulo, principalmente. Ele era traficante e outras coisas mais. E um dia ele foi preso. Uma dessas prisões, né? E ele estava preso numa delegacia. E um dos policiais civis bateram muito nele na delegacia, mas muito. E eu sei, ele conta isso, que um dos policiais deu um chute na sua boca. E ele prometeu para o policial, falou para ele assim, olha, você vai para a lua, ou então você vai para o inferno, mas o dia que eu sair daqui, eu vou te matar. Passou o tempo que passou, ele ficou preso. O dia que ele saiu da cadeia, o que ele fez? Matou o policial civil. Matou mesmo. Enfim, vida foi e tal, não conseguiram descobrir quem era, e A vida passou, ele foi preso por isso, pagou por esse crime depois. E aí um dia, ele está contando o testemunho dele num grupo de jovens. E ele contou esse testemunho, e no que ele conta o testemunho, ele fala o nome do policial civil. E aí ele está contando, de repente, levanta-se uma adolescente de uns 16, 17 anos, e vem na direção dele e abraça ele e fala assim, eu quero te pedir perdão pelo meu pai. Aí ele assustou, como assim seu pai? Esse policial que fez isso com você era meu pai. E eu nunca soube os motivos por que o meu pai tinha sido assassinado. Então eu não sabia por quê. Agora eu estou sabendo. E entendi o que eles fizeram com você. E eu quero te pedir perdão em nome do meu pai. E ele ficou ali sem entender, chorando, pedindo perdão para ela também pela tristeza que deve ter causado a família pela perca do pai dela. Isso é ser misericordioso. Perdão vai dizer, perdão é quando a gente abre mão do nosso direito. Você está certo. Mas quando você decide perdoar, você vai abrir mão do seu direito. Como a gente costuma dizer popularmente, quando a gente quer perdoar, a gente precisa entender que muitas vezes na vida a gente vai engolir muitos sapos. Não é engolir sapos, é ser misericordioso. Vamos pensar assim, quantos sapos, se a gente for pensar nessa lógica, Deus teve que engolir por você? Deus está com uma barriga bem cheia, né? De tantos sapos que Ele teve que engolir por você. Mas percebam, na oração do Pai Nosso a gente fala isso, né? Perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Gente, não tem como você falar de misericórdia se você não falar de perdão. De perdão. Tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, ainda a respeito da misericórdia. Tem um estudo muito forte, de um teólogo, hoje ele é bispo, o Papa Francisco fez ele bispo, mas ele está mais internamente no Vaticano do que assumindo uma diocese.
O nome dele é Bruno Forte. Existem muitas coisas controversas do pensamento dele, enfim, muito progressista e tal, pronto. Mas eu fiquei com aquilo que ele tem de melhor. Ele tem um texto, um artigo que ele escreve, que ele fala da morte do pai. Ele vai chamar de parricídio. É um texto muito bom, você acha ele na internet. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa cultura e a nossa sociedade, e nesses últimos tempos vocês estão vendo isso melhor do que eu, existe um grande trabalho, muito bem orquestrado, para que se matem na sociedade a figura do pai. A figura do pai. E a figura do pai mesmo. Porque atingindo a figura do pai, eu atinjo a figura de Deus. Então, o que eu vou dizer aqui agora, eu não estou dizendo para vocês que isso não aconteça. Então, a mídia começa a divulgar com muito mais ênfase as pedofilias, os casos de feminicídio. Eu não estou dizendo que isso não exista, tá bom? Eu sei que isso existe. Como existe também a pedofilia, como existe também os feminicídios acontecendo por aí. Quantas mulheres vivendo relações abusivas, não estou tirando isso não. Mas existe também uma grande propaganda em cima disso, numa tentativa de uma desvalorização da figura do pai. Na verdade, não desvalorização, mas realmente de desmoralizar mesmo a figura paterna. A morte do pai. Matando a figura paterna na sociedade, logo a gente mata a figura de Deus. E aí nós vamos começar a concordar com um grande filósofo antigo, Nietzsche, de que Deus morreu. Deus não existe. Então, não se assustem. Mas por que eu estou falando isso relacionado à misericórdia de Deus? Quem é que perdoa? Quem que é misericordioso? Deus. É o Pai. É o Pai que continua derramando a sua misericórdia. Se nós, no mundo e na sociedade, não cremos mais na figura paterna, quem é que precisa de Deus? Ninguém mais. Só que isso, repito, isso é uma coisa muito velada, mas que infelizmente na nossa linda, maravilhosa sociedade está aí. Como é que eu vou acreditar no perdão de Deus? Gente, eu moro numa casa de formação. Moro lá no Parque de Taipas, bem longe daqui. Antes de vir para cá, eu passei no hospital universitário, dei a unção dos enfermos num jovem, infelizmente, problemas de droga, e está lá com uma pancreatite aguda. E a médica disse que ele está com um quadro de infecção que está muito pouco para não virar uma infecção generalizada. E aí de lá eu vim para cá e rezando, e eu fiquei com isso no coração, né? Quando ele me contou um pouquinho da história dele. Deus, ele precisa, ele tem necessidade de amar, e de amar cada um de nós, mas ele precisa amar cada um de nós como Pai. E vou voltar lá, na minha comunidade, na casa de formação onde eu moro, nós devemos ser 19 mais 30 e algumas coisas. Vamos dizer que nós somos em 60 jovens em formação. Entre o discipulado 1 e o discipulado 2. Esses dias eu celebrando a missa para eles e fui falar, fomos conduzir um momento de oração para eles, e aí no momento de oração, eu comecei a conduzir um momento de oração do amor do Pai.
90% dos meus irmãos, esses jovens que estão, eles têm dificuldade com o seu pai. 90%. 90%. Isso eu estou falando de jovens que estão dentro de uma comunidade, dentro de uma casa de formação. Agora vocês imaginem por aí. E creiam, não é classe social. São dificuldades paternas, reais. Quantos filhos são filhos de pais separados? A grande maioria dos adolescentes hoje em dia são de relacionamentos assim. A figura paterna é quase um mito para a grande maioria. E isso vai criando tanto buraco no coração desses. Eu vou trazer eles todos aqui para vocês, tá? Para vocês rezarem por eles. Porque, de fato, existe um vazio. Um vazio. E aí, é interessante, porque quando a gente fala para eles do perdão, da misericórdia, sabe como é que eles imaginam? Um menino esses dias falou para mim assim, eu imagino isso tão longe. Eu imagino Deus tão longe de mim assim. Não, eu sei, Padre, que Deus me perdoa, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que Ele é amor infinito, eu sei que Ele é essa misericórdia infinita, mas é como se isso estivesse muito longe, muito fora do meu alcance. Mas você acredita que Deus te perdoa? Não, eu acredito, mas eu não consigo sentir. E nós estamos vivendo na era do sentimento, que tudo precisa ser sentido. E logo, quem não consegue sentir isso, sente uma grande distância. E eu dizia para eles, mas como é que você vai acolher depois as feridas dos outros se você não consegue entender nem quem é o Deus para você? E ele falava assim, olha, eu entendo tudo isso que o senhor está falando aqui. De modo intelectual eu entendo, mas aqui é como se estivesse um grande vazio. Quem é o Pai para nós? Quem é Deus Pai para nós? Qual que é a ação dele na nossa vida? O Evangelho de domingo vai mostrar isso, quando Jesus vai mostrar as suas chagas e vai mandar Tomé enfiar o dedo lá e vai dizer para ele assim, ó, são as suas feridas. E eu digo muito isso para os meus irmãos. Você quer entender a misericórdia de Deus? Você precisa ir lá, aqui, dentro do coração de Jesus. Se você não entrar aqui, nessa fenda aqui, que se abriu, você nunca vai conseguir entender a misericórdia de Deus. Eu falo sempre isso. O padre João Henrique, que é o fundador, para mim ele é a expressão máxima. Eu estou longe de ser o que ele é. Para mim ele é a expressão máxima que eu já vi da misericórdia de Deus. Ele é incapaz de dizer algo de alguma pessoa que ele não fala assim, mas ele é tão bom, né, padre? Isso sou eu, tá? Falei, padre, mas ele é bom. No fundo, ele tem um coração bom. Padre, quantas vezes ele já roubou a gente? Mas ele é bom. A gente cuida de pessoas que a gente tira da rua. E a gente sabe as histórias que cada um tem e traz. Né? Aí traz para casa, ele vai lá e rouba a gente. E foge. Vai embora. Daí, alguns meses, ele aparece de novo. O que o padre faz? Acolhe de novo. Não, vamos dar mais uma chance. Padre, essa é a 10ª. Aí ele fala assim, não, mais uma. E vai. Mais um. Não, padre, é melhor mandar ele para uma outra casa. A gente não vai deixar de acolher ele, mas vamos mandar ele para uma outra casa, para uma outra instituição. Não, vamos acolher ele aqui. Padre, não ajuda os outros. Não, não tem problema.
Isso é ser misericordioso. Isso é entender, é aquela pergunta de Pedro para Jesus, não é? Quantas vezes eu devo perdoar? O padre já me respondeu várias vezes, sempre, sempre. O perdão ele é infinito, a misericórdia de Deus é infinita. Quem contabiliza perdão somos nós, Deus não. Deus ele vai olhar para cada um de nós e ele vai estar sempre disposto a perdoar. Se nós não entendermos o perdão, nós nunca entenderemos a misericórdia de Deus. Qual é o pecado que não tem perdão? O pecado contra... E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não crer na misericórdia de Deus. É não aceitar a misericórdia de Deus. E quantas vezes nós pomos limites no amor de Deus? Será que eu devo fazer isso? Mas o meu filho é tão assim. Mas a mãe é assim. Mas aquela outra pessoa é assim. Vocês entenderam como que a gente coloca limites no amor de Deus? E no nosso amor também. Aí você vai dizer assim, mas padre, ele errou, ele fez isso. Não precisa ser corrigido? Primeiro você perdoa. Depois você vai corrigir ele. Foi isso que Deus fez com o filho pródigo. Primeiro ele acolheu, abraçou, beijou, deu uma veste nova, colocou sandálias nos pés e deu para ele uma nova aliança, um anel no dedo. Depois é que ele foi chamar a atenção do filho. Sei lá se chamou, né? Um dia a gente vai saber, quando a gente chegar no céu, vocês perguntam para Deus, Senhor, o senhor de fato, né? O senhor falou nada? Não. Eu acredito que Deus vai responder isso para cada um de nós. Não falei nada, não. Precisa falar? Por isso que ser misericordioso, eu costumo dizer, que é um jeito de viver. Você precisa entender que é um jeito de viver. Não é uma fórmula, como a gente faz o bolo, né? Trigo, ovo, leite, açúcar. Não é uma receita de bolo, é um modo de viver. E esse modo de viver, de ser misericordioso, mexe com a gente. Mexe com a gente porque faz com que a gente se questione, será de verdade que eu sei o que é perdoar? Será de verdade que eu sei o que é passar por cima de tantas coisas? Às vezes a gente, desculpa dizer, essa palavra pode ser um pouquinho forte, mas às vezes a gente é depósito de lixo. E lixo nosso ou lixo dos outros. Veja bem, uma pessoa errou com você, ok? Fez muito mal para você. Não, ela não só fez muito mal, ela foi uma pessoa muito ruim com você. Ok? Aí você fica aqui, está lá mal, triste, angustiado. Não é? Não é o caso de vocês, que vocês são todos santos. Estou falando os meus jovens lá da formação. Tá? Então aí você guarda. E a pessoa que fez mal para você está aí feliz da vida. Quem é que está ruim? Você. Você que virou depósito de lixo dos outros. Para que a gente precisa carregar lixo dos outros? Por que a gente não pode, então, enfim, aceitar? E dizer assim, pronto, Deus, isso é seu. Eu sempre penso o seguinte, assim, ó, na minha cabeça eu sempre coloco assim, ó, um saco de lixo desse lado e um saco de lixo do outro. E eu sempre faço essa análise. Aconteceu essa e essa situação. O que você vai fazer? Amém. Vamos perdoar. Isso aqui é lixo meu. Isso aqui é lixo ele que carrega o lixo dele. Minha mãe, antes de morrer, ela morreu em 2012 de câncer. Eu cheguei para ela, eu tinha sido ordenado em 2010. Aí em 2011 eu fui visitar ela, ela já estava ruim, mas não sabia. Minha mãe descobriu o câncer numa semana, na outra semana ela faleceu.
Foi muito rápido para nós, mas ela já sabia que não estava bem, mas não falou para ninguém. E aí eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, em algum momento da sua vida a senhora desconfiou que meu pai poderia ter traído a senhora? E ela olhou para mim: sim, várias vezes. Aí eu falei para ela, aí eu tomei um susto, né, com a resposta dela. Falei: sério, mãe? Ela olhou para mim assim: sim, padre. Aí ela já não me chamou de filho mais não, falou: sim, padre. Várias vezes eu desconfiei, aí eu que me assustei, né, com a frase dela. Eu falei assim: o negócio eu acho que a minha pergunta foi uma pergunta meio fora do contexto. Ela virou e falou: sim, padre. Aí ela começou a me explicar assim, ó: quando eu me casei com o seu pai, diante da igreja estavam o sacerdote, a minha família, a família dele, e quem? Deus. E lá diante do sacerdote nós prometemos fidelidade até... Então eu estou sendo fiel ao seu pai até que a morte nos... Quem vai nos separar? Meu pai, a minha mãe dizia: a morte. A morte vai nos separar. Aí eu enfatizei assim: mãe, mas ele te traiu. Então, padre, quando uma pessoa trai, ele não trai a outra pessoa, ele trai a si mesmo. Ele não foi capaz de ser fiel. Não eu. E por que eu vou carregar o lixo dos? Aí eu falei: mas a senhora continuaria com ele? Sim, claro. Isso é amor. Amor não é poesia. O amor não é um negócio bonitinho que você escreve num livro. O amor a gente não se prova com palavras. O amor a gente se prova com atos concretos. A gente pode até falar muito de amor, de misericórdia disso, mas a hora que ela bate na nossa porta, eis a hora da gente mostrar que de verdade a gente é misericordioso. E eu me surpreendi com a resposta da minha mãe. De verdade. Quem, sabendo que foi traído, responderia uma coisa assim? Quem, sabendo que foi passado para trás, responderia uma coisa assim? Santa Matilde, né? Ela vai dizer que Deus, ele sente alegria em perdoar. A gente sente alegria ao perdoar os outros que erraram conosco? Você fica feliz quando você perdoa alguém? Você fica feliz quando você se reconcilia com uma outra pessoa? Ou você fica aquela pessoa, vamos ver, qual que é a próxima? Vamos ver a próxima, como é que vai ser? Olha o que Matilde diz: Deus fica alegre em perdoar as pessoas. Isso faz parte da essência de Deus, ele não pode agir de forma diferente. Se eu falar assim: não, Deus ficou lá desconfiado que você não ia. Para Santa Matilde, Deus não perdoa com cara de decepção, com cara de frustração. Ele perdoa com alegria. O pai da parábola do filho pródigo, que está lá com o braço assim, ó. Eu sabia que essa hora ia chegar. Eu sabia que você ia voltar. Quem aqui é mãe de vocês? Acho que todas, né? Então, quando o filho vinha pedir perdão, quando o filho vinha falar alguma coisa, você ficava lá jogando um monte de coisa na cara dele? Seu vagabundo, por que você fez isso de novo? Né? A minha mãe era mestra, né? Foi professora. Todos os tipos de castigos que vocês puderem imaginar, eu recebi da minha mãe. Todos. Eu era muito santo, mas eu nunca entendi isso. Tá? Eu era um menino muito quietinho, mas eu nunca entendi os castigos da minha mãe. Né? Todas essas coisas que vocês veem por aí na internet, a minha mãe usava quando ela queria me acertar. Chinelo, cabide... Eu passava o dia inteiro na rua jogando futebol, hoje não dá para fazer isso mais. E aí minha mãe ficava o dia inteiro me chamando, e eu o dia inteiro na rua.
Sempre voltava para casa com a cabeça do dedão todo arrebentada de jogar futebol na rua, sem calçado, né? E a minha mãe, aí no final, eu ia para ela brava, minha mãe era brava, com aquela cara nervosa, fechada. E aí meu pai chegava, eu já estava bonitinho, de banho tomado, já tinha feito todos os deveres de casa. E ela olhava, ficava lá brava. Aí o meu pai chegava, foi tudo bem? Minha mãe, ela desmanchava aquele rosto de nervosa e brava quando meu pai perguntava, foi um dia maravilhoso. E olhava para mim. Eu dizia, foi fantástico, pai. Você estudou? Da 1 até as 5. Fui fiel aos estudos, minha mãe olhava. E o meu pai, foi mesmo? Ah, foi, se comportou muito bem. E ela olhava para mim. Ou seja, a minha mãe nunca me denunciou para o meu pai. Nunca vi ela falar. Nunca vi ela falar assim, não, ele fez isso, fez aquilo. Quem que me denunciava? Os meus irmãos, isso mesmo. Eles não eram misericordiosos. A minha irmã mais velha, que é uma das que eu tenho, ela tem bastante dificuldade comigo, ela era minha dedo duro. Ela ia lá falar para o meu pai, é tanto que a minha irmã é a única que está brigando pela herança do meu pai, grande herança meu pai tinha. Enfim, uma casa velha. E essa minha irmã é a única que está brigando, porque, veja, ela traz essas coisas desde quando a gente era criança. O ciúme dela, porque entende? E a minha mãe nunca falou nada. Mas não era só de mim, ela nunca falou nada de nenhum de nós. Ela brigava com a gente, ela nos chamava a atenção, mas quando meu pai chegava, ela falava que não. Tinha sido tudo bem. Isso é ser misericordioso. E quantas vezes, gente, a gente não pesa, não pesa no conceito dos outros. Por exemplo, tem uma pessoa que vocês sabem que erram, que vocês sabem que vocês estão tentando ajudar, amém, glória a Deus. Mas você não precisa pesar para os outros os erros daquela pessoa. E às vezes a gente faz isso com o argumento de que eu estou tentando ajudar. Será mesmo? Aí eu vou lá e falo para aquela pessoa. E digo, olha, mas ela fez isso, né? Como se diz aí no mundo aí fora, toda a capivara da pessoa. Fez isso. Deus vai dizer, São Francisco de Sales, ele vai dizer que Deus tinha amnésia. Ele não se lembra de nada mais. Ele não se lembra de nada do que a gente fez. O Salmo vai dizer assim, se Deus levasse em conta as nossas faltas, quem haveria de subsistir? Você já imaginou se Deus levasse em conta as nossas faltas? Quem de nós haveria de subsistir? Ninguém. Por isso, deixo para vocês essa última frase que eu gosto muito de Santa Matilde, que ela diz assim: não se lançar no coração de Jesus é como ficar parado, esperando a morte chegar. Ela dizia que não se lançar dentro do coração de Jesus é como ela vai comparar isso a uma pessoa que fica parada, esperando a sua morte chegar. É não reagir quando Deus quer transformar a nossa vida. E uma outra frase que ela também diz, que eu gosto muito, ela diz assim: a misericórdia de Deus é maior que o seu pecado, mas só transforma quem tem coragem de se abrir.
um dos grandes, repito, atributos de Deus, que é a misericórdia de Deus, ela é maior que o nosso pecado. Mas isso só se transforma em graça na nossa vida, vai dizer ela, se a gente se abrir. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.